Olá, sejam bem-vindos a Doug News Expansão da Consciência. Meu nome é Douglas Allegrini, eu sou advogado criminalista, professor de língua portuguesa, um apaixonado pelo estudo do comportamento e recentemente me formei no mini curso de terapeuta de resultados. O tema de hoje é como falar corretamente as palavras na sociedade, nos meios acadêmicos e em todas as relações sociais, usando a pronúncia correta. Então vamos lá. Gratuito ou gratuito? Gratuito. Ínterim ou interim? Ínterim. Rubrica ou rúbrica? Rubrica. Ênfase ou enfase? ênfase. Ímpeto ou impeto? Ímpeto. Isso tem a ver ou não? Esse tem a ver é haver, ele não tem esse verbo haver, tá? Isso não tem nada a ver. Eu já vi muitas vezes isso acontecendo e eu quero lhes garantir que está errada essa questão do haver aí, tá? Não tem nada a ver. A crase. O uso da crase é uma coisa que causa muita confusão também. Então vamos dar aqui uma dica prática. Se eu disser assim, fui a Brasília, tem crase ou não tem crase? Bom, se você usar o voltar, você vai descobrir. Voltei da Brasília ou voltei de Brasília? Voltei de Brasília. Se eu disse voltei de Brasília, então vou a Brasília, não tem crase. Mas e se eu disser que vou a Brasília de Juscelino Kubitschek? Há crase? Aí há crase, tá? Porque eu estou dizendo que voltei da Brasília da época de Juscelino Kubitschek. Portanto, nesse caso, haverá crase. Filé à parmigiana, a moda de, há crase. Palavras masculinas que não tem essa questão, tem crase? Não. Verbos no infinitivo, a partir de tal, não tem crase também. Certo? Não haverá crase. Vamos lá, a nossa casa tem crase? Facultativo, porque crase nesse sentido, como tem um pronome de ordem pessoal, um pronome possessivo, nós não vamos obrigatoriamente usar a crase. Se quisermos, não há nenhum problema. É facultativo o uso da crase diante de pronomes possessivos. Outra coisa, quando eu digo assim, eu vou lá daqui a 2 anos, esse a que tem aqui há 2 anos, daqui a 2 anos, como está no futuro, ele se mantém a como artigo a, tá? Ele não vai ter H. Agora, se eu disser, isso foi há 10 anos, aí haverá o H, A, com acento agudo no A. Então, quando for para o futuro, o A não tem. Mas quando for para o passado, sim, aí sim haverá. Nunca escreva uma palavra, uma frase com um pronome oblíquo. Se permita fazer tal coisa. Não, permita-se fazer. Não se começa nenhuma frase com pronome oblíquo. Tá? Para eu falar ou para mim falar? Essa eu acho que já está mais batida, todos sabem. Para eu falar tal coisa. Toda vez que o verbo estiver no infinitivo, você vai utilizar um pronome no caso reto, para eu falar. E entre mim e você, entre eu e você, qual é o certo? É entre mim e você. Pode parecer estranho, mas é o correto. Entre mim e ela existe sim uma união. Então é entre mim e essa pessoa. Tá certo? Outra coisa, o uso de pronomes que eu acho fundamental, importante, por exemplo, quando você está escrevendo um parágrafo, não é interessante que você repita as palavras muitas vezes no mesmo parágrafo. Para isso existe pronome. Por exemplo, Pedrinho estuda bastante. João não estuda nada. Logo, este não vai passar de ano, enquanto aquele provavelmente passará. Notem que eu não citei o nome deles novamente, mas fiz uma alusão a eles através dos pronomes. Então aprenda a utilizá-los dessa forma, certo? É assim que nós devemos nos dirigir. Haja visto ou haja vista? Haja vista, porque é tendo-se em vista tal coisa, que é um outro erro também bastante comum que nós encontramos. Existem inúmeros erros, tá? Eu só estou citando alguns aqui para tirar a dúvida de algumas pessoas que se interessam, que querem crescer. E se vocês conhecerem a língua portuguesa, os seus meandros, né,
saberão esmiuçar melhor os textos, as interpretações de texto, hermenêutica, né? Que é a ciência da interpretação das leis dos sutras, dos escritos sagrados e tudo mais, a exegese. Use o termo que quiser. Outra coisa, quando você não souber a grafia de uma palavra que você quer usar, mas conhecer um sinônimo, ou seja, uma palavra que é idêntica àquela, mas escrita de forma diversa, use aquela que é o sinônimo, que você tem certeza de que se escreve daquele jeito, para que não caia em erro. Outra coisa, cuidado com as palavras muito rebuscadas, porque se você usá-las de uma forma muito intensa, aquelas em que um intelectual, por exemplo, tem que pegar um dicionário para poder entender o que você disse, tamanha preciosidade daquele termo, isso não facilita em nada a comunicação e é um vício de linguagem e mostra uma certa arrogância da sua parte com relação àquilo. Por isso, cuidado. Não vai ficar procurando palavras que são muito elaboradas para mostrar o quão inteligente e culto você é. Outra coisa, quando você estiver diante de uma pessoa eminente, aí você vai usar palavras que sejam correspondentes ao conhecimento, à autoridade moral e intelectual a qual você está se dirigindo, que é aquela pessoa eminente. E cuidado, porque eminente e iminente são duas coisas diferentes. Eminente é aquele ser nobre, aquela pessoa que merece o respeito, é uma pessoa que tem um tirocínio na área de estudo. Tirocínio é a habitualidade, tá? Que tem todo aquele preparo intelectual. Então, ali sim é uma pessoa eminente, com E. Mas quando você disser de um mal que está para acontecer, que está prestes a ocorrer, como por exemplo a legítima defesa, né, para repelir injusta agressão atual ou iminente, ou seja, ela está prestes a ocorrer, aí é iminente, com I, tá certo? Uma coisa muito importante. Outra coisa, olha, mas o advogado é doutor por quê? Ele é advogado, e se o doutor, se ele não fizer doutorado, ele é doutor assim mesmo? Sim, ele é doutor assim mesmo. Por quê? Porque o advogado defende tese. Quem defende tese é doutor. Só que isso no ambiente acadêmico, formado como bacharel e depois submetido ao exame de ordem dos advogados do Brasil. Não da ordem, de ordem, tá? Quero deixar claro isso também. Então, tem vários aspectos da língua portuguesa que, se nós os mencionássemos todos, não caberiam realmente aqui, numa videoaula que só tem o propósito de tornar mais fácil o entendimento e fazer com que vocês falem de uma forma correta, o melhor possível. Outra coisa muito interessante, ela está meia nervosa. Não, ela está meio nervosa, porque meio aí é um adjunto adverbial de modo, ele é invariável, independe do gênero, certo? E da espécie e da quantidade, tá? Ela é meio nervosa, ela está meio estressada, ela está meio esquisita. Ela não é meia, ela não está meia estranha. Meio-dia e meia, meio-dia e meio, meio-dia e meia. Afinal de contas, nós estamos falando de meio-dia e meia hora. Então, por favor, não cometamos esse erro também. Quero dizer aqui, tem muitas outras coisas a dizer, até quero olhar aqui, me perdoe. Outra frase muito comum é, ele está querendo se aparecer, que é muito comum ouvir isso. Isso daí é como pegar a língua portuguesa, pegar pedras e atingir todos os textos que existem. Todos. Porque ele quer se parecer tal coisa, né? Ele está querendo se aparecer, não, ele quer aparecer, não existe essa partícula C nesse caso, tá? Ele não quer se aparecer, ele quer aparecer, certo? Ele quer se destacar, aí sim. Agora, ele está fazendo isso para se aparecer, e dando para se aparecer. Não existe isso, é para aparecer, tá? Outra coisa comum que eu tenho visto, inclusive me perguntaram isso, porque essa pessoa que me perguntou, ela ouviu isso dentro do ambiente de trabalho de uma pessoa que tem assim, um certo grau de hierarquia e que fez com que essa pessoa que indagasse a mim se estava certa ou errada essa expressão, justamente pelo fator dessa outra pessoa ser tão importante na empresa. E aí ela me disse que ela foi perguntada e, em vez de responder que ela entendeu, ela respondeu dizer assim, você entendeu tal coisa? Entendeu. Quando o correto é entendi, ou não entendi. Mas entendeu, eu não vejo gíria aqui, eu não vejo linguagem idiomática, eu não vejo nada que possa associar a um erro crasso
que quer dizer grave, tá? Na língua portuguesa, que permita que se conjugue um verbo e que se responda dessa forma. Outra coisa, vocês vão encontrar muitas vezes, e aí o mesmo fez tal coisa. Ele fez tal coisa, o mesmo não é pronome demonstrativo, você o usa quando você diz assim, eu mesmo vi aquilo, ela mesma estava lá para ver aquilo. Agora, e aí pegar os objetos do mesmo. Você vai verificar isso em boletins de ocorrência, em denúncias, você vai verificar isso nos dizeres de alguns professores, que erram, tá? Deixando bem claro, não que eu seja infalível, pelo amor de Deus, quem sou eu? Eu sou apenas um estudioso, mas pelo amor de Deus, há erros que são assim graves mesmo, crassos, não devem ser usados. O mesmo não é pronome demonstrativo. Use dele, os objetos do mesmo, os objetos dele. Pô, tem um pronome demonstrativo já aqui, né? Outra coisa, linguagens idiomáticas que não vão comprometer a linguagem verbal, não é porque você não conhece que você elas está usando, mas porque elas se tornaram praticamente habituais. E quando você, por exemplo, fala assim, alguém fala assim, e aí, vamos até aquela festa, até aquele bar ali? Aí você chega e fala assim, bora lá. É lógico, você está dizendo que vamos lá. Você sabe que o correto é, tá, vamos embora para lá, né? Não, você diz assim, bora lá, está tudo entendido. E aí, está tudo bem, meu? Olha, estou numa situação assim, fique tranquilo, estamos juntos. É claro que você sabe que o certo é estamos juntos, mas não há problema nenhum você usar uma linguagem dessa coloquialmente. Você não está no ambiente acadêmico, nem está prestando nenhum tipo de prova, não está sendo avaliado, nem nada, você só está conversando. Você não precisa ser um chato da turma porque fala corretamente. Só que também não precisa atropelar a língua portuguesa para agradar quem quer que seja. Tá? Então aprenda, por favor. E outra coisa que eu quero falar aqui, com todo respeito a todos os youtubers, os influencers e tudo mais, eu sou apenas um mero advogado. Mas eu quero dizer o seguinte, que eles falam às vezes sobre a linguagem, inclusive alguns deles que eu admiro muito, mas faço comentários, inclusive em vídeos, porque o indivíduo vai dar um curso sobre comunicação, sobre premissas, sobre síntese, antítese, silogismo, como argumento de autoridade, argumento disso, argumento daquilo, que eu acho muito louvável, mas não falam a língua portuguesa da forma correta como deveriam, sabe? Principalmente essa questão de usar, digamos assim, em vez de levá-lo, levar ele, coisa assim, né? Em vez de falar dessa forma, em vez de falá-lo, o vocabulário da forma correta, é falar ele, né? Falar ele, por exemplo, matar ela, em vez de matá-la, né? Sabe, vamos usar a língua portuguesa, já que vocês vão ministrar esses cursos, que a façam da forma correta, por favor. Então, existem muitas coisas que nós deveríamos aprender sobre a língua portuguesa. Quero dizer uma coisa, aprendam a conjugar verbos. Se vocês conjugarem os verbos corretamente, é que nem a tabuada para a matemática está a conjugação dos verbos para a língua portuguesa. Isso na minha concepção, tá? E o que mais eu teria a dizer aqui? São tantas coisas que realmente às vezes ficam difíceis de serem abordadas ao mesmo tempo. Então, evitem palavras que vocês não conhecem, o sentido delas, porque eu já vi palavras que são usadas em textos que não têm a ver com aquilo, mas a pessoa achou a palavra bonita e colocou. Entenda o contexto das coisas que você fala, para que não ocorra nenhum prejuízo, porque como já dizia minha amada e querida mãe, que já partiu, ela dizia, o erro do médico enterra-se, o erro do advogado arquiva-se, mas o erro do professor passa adiante. Eu paro por aqui, espero terem sido dicas válidas. Se vocês gostaram, por favor, manifestem-se, coloquem aí nos comentários, compartilhem, deixem um like para que outras pessoas possam ver o nosso vídeo. As nossas aulas, nossas videoaulas são feitas com amor, com carinho, dão muito trabalho, acreditem nisso. E há muito estudo por trás disso, há muito tempo e tudo mais, um esforço bastante assim, digamos, grande, para que nós passemos a informação, né? Porque, relembrando e reiterando, né, o erro do professor passa adiante, e a última coisa que nós queremos aqui é proliferar qualquer coisa que não venha da verdade. Portanto, vamos expandir a consciência e vamos ser pessoas que falam corretamente, são mais cultas, mais educadas e que prestigiam a língua portuguesa, que merece todo o nosso amor, carinho e respeito. Então inscrevam-se, compartilhem, comentem, não deixem de deixar o like.
não deixe de deixar o like. Muito obrigado e até a nossa próxima videoaula.